vou convidar a nossa agente comunitária de saúde lá do município de Santa Rita do Itueto. O nome dela é Gigliene Carmo e ela vai apresentar para a gente a experiência que ela teve no município fazendo uma blitz educativa. Pode ficar à vontade, Gigliene. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Gigliene, eu sou agente comunitária aqui da UBS de Santa Rita do Itueto. E aí me convidaram, né, para estar apresentando a vocês a nossa experiência aqui sobre uma ação que foi desenvolvida, né, que ficou denominada como Blitz Educativo. Então, devido à situação que todo o mundo, né, está passando com a pandemia, a secretaria aqui da nossa cidade achou conveniente, né, desenvolver essa ação que ficou conhecida como Blitz Educativo. E o objetivo dessa Blitz era transmitir para as pessoas que a gente encontrasse nas ruas, em circulação, a importância de estar fazendo isolamento, né, e de estar seguindo as normas e as orientações preventivas da secretaria também. A ação, então, contou com a participação de nós, agentes comunitários, juntamente com o psicólogo, fisioterapeuta, técnicos em procedimentos odontológicos e dentistas também. Então, um agente mais um outro profissional de uma dessas áreas que eu citei, né, fazer esse tipo de abordamento. E aí a gente abordava, então, as pessoas nas ruas e principalmente aquelas que se encontravam fora das orientações, em descumprimento das orientações, né, como em aglomeração ou então sem o uso da máscara. Durante a nossa abordagem, a gente entregava, então, os panfletos, e aí nesses panfletos tinham informações, né, sobre a forma de se prevenir contra a Covid-19 e também a forma correta de lavar as mãos, e esclarecer também dúvidas sobre o teste rápido, porque a gente percebeu que havia uma procura significativa desse tipo de ação, desse tipo de teste, né, lá no posto, e até mesmo tinha pessoas que ligavam para a gente, pelo menos para mim, né, ligava e perguntava qual que era o custo, como que fazer para fazer esse teste particular. Então, a gente também achou importante estar esclarecendo algumas informações sobre os testes rápidos, para as pessoas não saírem fazendo de qualquer forma também, né, o teste, às vezes dá negativo, um falso negativo. Então, também foi possível esclarecer, através dessa ação, dúvidas a respeito do atendimento da nossa UBS, né, porque devido a esse novo cenário, a gente teve que modificar alguns atendimentos, então a gente pôde esclarecer também essas informações para as pessoas, como, por exemplo, também o fornecimento de medicamentos que tinham pacientes diabéticos, hipertensos e de outras comorbidades que estavam deixando de pegar seus medicamentos com medo de ir até ao posto, de ir até a farmácia, com medo da Covid, né? E aí a gente pôde esclarecer que a forma correta era ir um membro da família, era para usar máscara, a gente recomendou também que quando fosse pegar o medicamento, cumprisse o afastamento de pelo menos 1 metro, né, de uma outra pessoa, entrasse uma pessoa por vez na farmácia. Então, essas informações também eram esclarecidas, né? Além disso, a situação epidemiológica da cidade, né? Que existia essas dúvidas, se tinha algum caso confirmado, quantos casos tinha, se estava melhorando, né? Pergunta até quando que ia acabar a pandemia, né? E então, a gente pôde, de certa forma, tranquilizar em alguns pontos, alguns pacientes que estavam em situação, assim, de, às vezes, de muito temor, né? O horário que foi sugerido foi das 9 às 11 horas e das 16 às 18. Esse horário foi escolhido porque a gente acredita que foi o horário que mais pudesse ter pessoas em circulação nas ruas. Aqui a gente tem um exemplo do panfleto que a gente disponibilizou para as pessoas. Então, a gente enfatizou que como que pode se proteger, como que cada pessoa pode se proteger, como já foi falado muito bem, né, nas outras palestras que a gente assistiu hoje, como que é a forma de se proteger. Então, aqui a gente enfatizou isso. Também falava a forma que o coronavírus é transmitido, porque muitas pessoas, né, não acreditam ou não aceitam muito essa questão de que o isolamento funciona, de que a máscara
também ajuda bastante, apesar de não eliminar 100% do risco, mas ajuda bastante, então muita gente estava relutante contra isso, né? E aí, a gente mostrando a forma de ser transmitido, a gente acredita que as pessoas iam se conscientizar mais, porque elas iam ver que se aglomerasse, qualquer gotícula voasse ali, ou através de espirro, através do comprimento, eles poderiam estar contraindo o vírus. Uma outra coisa que tem aqui, que é a informação, que eram os sintomas, né, que a gente pedia para eles prestarem atenção. Se eles tivessem qualquer síndrome gripal, mas a gente dava ênfase nesses sintomas, né, que era febre, tosse, dificuldade de respirar. Se apresentasse qualquer um desses sintomas, ou algum sintoma de gripe, que era para procurar a nossa UBS, ou então o agente, né, dele, para poder estar informando ele qual o procedimento a ser tomado. Aqui é uma animação que a gente também entregava no panfleto, porque, como eu disse, né, muita gente estava relutando, não querendo usar a máscara, e a gente sabe que a proteção não é 100%, mas ajuda bastante, minimiza, né, bastante o risco. Então, a gente fez aqui a gente pegou de algum lugar, né, essa animação, e colocou aqui demonstrando uma pessoa infectada e uma pessoa saudável, né? Então, o primeiro desenho aí, a gente vê que uma pessoa infectada sem máscara, com uma saudável sem máscara, o risco é muito alto. Uma pessoa infectada sem máscara, com uma saudável com máscara, o risco ainda é alto. Uma pessoa infectada com máscara, com uma saudável sem máscara, o risco é médio. E uma pessoa infectada com máscara, com a saudável também com máscara, o risco seria baixo, né? Apesar de existir. E aqui também estava presente em um dos panfletos que a gente entregava, que era o passo a passo da lavagem das mãos, né? Porque, como o doutor João falou, às vezes as pessoas põem sabão ou álcool, esfrega para lá e para cá e fala que está limpo. E aqui a gente achou importante, então, explicar para eles como que faz a lavagem correta das mãos, né? Que é um procedimento que dura no máximo aí 1 minuto, e como que faz corretamente, para que eles estivessem instruídos nisso, e quando fosse lavar as mãos, então, fizesse de uma forma eficaz, a ponto de realmente ter um bom resultado, né? E aqui a gente tem uma nota técnica falando sobre o teste rápido, né? Essa nota técnica também estava disponibilizada em um dos nossos panfletos. Aí aqui a gente frisou que existe um grupo prioritário para fazer esses testes, né? E que os testes eram feitos mais em pacientes sintomáticos e a partir do 8º dia, né, do início dos sintomas. Então, com a entrega disso, a gente pôde esclarecer isso para os pacientes, então eles ficaram um pouco mais, diminuiu um pouco a procura, né, desse tipo de procedimento. Aí, como resultado, no início da Blitz, a gente teve uma quantidade boa, né, considerável de pessoas nas ruas, sem uso de máscaras, e após algumas semanas com essa ação, a gente pôde observar uma diminuição na quantidade de pessoas nas ruas, e também o uso de máscara ficou mais frequente, né? Então, aqui a gente tem 2 imagens, uma da nossa fisioterapeuta, ela está entregando, abordando uma pessoa na lotérica, e aqui a nossa agente também abordando 2 pessoas nas ruas. E a conclusão, a gente conclui, então, que a ação, ela foi bem aceita, graças a Deus, ela foi muito bem aceita pela comunidade, porque, como eu disse, as pessoas não deixavam de pegar os panfletos, elas pegavam, levavam para casa e tiraram dúvidas, né? Então, a gente observou que teve, sim, um bom êxito e obtivemos bons resultados durante a sua realização, já que diminuiu um pouco a quantidade de pessoas nas ruas e aumentou o uso de máscara. Aqui nessa imagem a gente tem a nossa fisioterapeuta com a agente nossa, e também nas outras 2 imagens a abordagem, né? A gente percebe nessa imagem do meio que as pessoas estavam sem máscara. Nessa outra abordagem aqui, a gente vê que lá no fundo existe uma certa aglomeração, né, de pessoas no bar. Então, a gente, era nesses pontos que a gente entregava mais, né? A gente entregava todo mundo, mas a gente dava mais ênfase para esse tipo de caso. Aqui também a nossa agente entregando, e a técnica em procedimento odontológico. Aqui onde a técnica está entregando, que é essa de vermelho, você vê que na rua, ela está vazia, praticamente. Tem essa senhora aí que estava em frente à casa dela, que todo dia ela senta ali em frente à casa dela mesmo, para poder
conversar e tal. E aí ela estava sentada, nesse dia que a gente estava passando, ela estava sentada, mas a rua ela estava, tá vendo, deserta, se você reparar lá para trás. E aqui foi no distrito do Alto São José, que é um distrito aqui da nossa cidade, que também teve essa ação lá, e aí o exemplo do nosso agente entregando para os moradores lá, a gente também percebe as ruas mais vazias, né? E é isso, né? A nossa experiência foi essa. Eu quero agradecer em nome da Secretaria Municipal aqui de Saúde de Santa Rita do Itueto, eu agradeço muito o espaço concedido para a apresentação dessa experiência, foi um prazer muito grande. Irene, a gente agradece, tá? A sua participação, foi excelente. Muito obrigada por trazer, por compartilhar conosco essa sua experiência. Todos nós aqui do setor de atenção primária à saúde regional, aqui na Superintendência de Governador Valadares, adoramos, né, inicialmente, a gente coletou alguns áudios de atores comunitários de saúde da nossa região, e o que se destacou, e, portanto, nós aguardamos para estar aqui conosco, compartilhando essa experiência na Blitz Educativa. Então, parabéns pelo seu trabalho, tá? Continue trabalhando dessa forma, com muito cuidado, estudando. É muito bonito você colocar as técnicas, então é isso mesmo, o caminho é esse, você está no caminho certo. Parabéns pelo seu trabalho, continue firme nessa luta, tá? Obrigada, parabéns para todos nós, muito obrigada. Um abraço.